Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo domingo eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. A partir deste vídeo eu estarei considerando a teologia natural, usando como referência o livro Teologia Natural, uma nova abordagem do Alistair McGrath. Então, vai ser preciso diversos vídeos só sobre teologia natural, e o livro de referência dessa sessão de vídeos sobre teologia natural será esse, Teologia Natural, uma nova abordagem do Alistair McGrath. Lembrando que essa série de teologia, ela pretende abranger tudo de teologia. Então, a gente vai ter uma fase sobre teologia natural, e depois que a gente trabalhar a teologia natural, a gente vai continuar tratando de outros temas relacionados com a teologia. Neste vídeo em específico, eu vou estar apresentando a teologia natural e distinguindo a teologia natural iluminista da teologia natural transcendente. Primeiramente, para a gente iniciar essa questão da teologia natural, eu quero estar lendo 3 passagens bíblicas sobre essa questão. Então, a primeira passagem bíblica se encontra no livro de Salmos, no capítulo de número 19. Salmos geralmente não se fala capítulo, né? Mas em Salmo 19, nos versículos 1 e 2. Então, Salmo 19, versículos 1 e 2 diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. O próximo texto bíblico, é o Salmo 8, versículos 3 e 4. Salmo 8, versículos 3 e 4 diz assim: Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então observe que nesses 2 versículos dos Salmos, no primeiro versículo a gente tem essa questão de que o céu proclama a glória de Deus. Isso significa que quando a gente olha para a natureza, a gente conhece um pouco de Deus, Deus se revela na natureza. E o Salmo 8, versos 3 e 4 fala a mesma coisa, né? Quando eu contemplo o céu, quando eu contemplo as estrelas, né, eu sinto aqui uma transcendência. Por quê? Olha para você ver. Ele fala: "Que é o filho do homem para que te lembres dele?" Então o salmista fala: "Eu olho para o céu, vejo as estrelas, vejo toda essa grandiosidade e penso: quem somos nós diante de toda essa grandiosidade?" Então tem aqui uma percepção do transcendente. E, por fim, algo que transcende nós, né? Nós, seres humanos. É transcendente nesse sentido, de que transcende o ser humano. Não é transcendente... Depois, em outros vídeos, a gente vai trabalhar essa questão do transcendente. Mas, nesse vídeo aqui, transcendente é aquilo que transcende a esfera humana. A nossa esfera. Que transcende a esfera do mundo. E, por fim, a gente tem Isaías 55, verso 9, que vai nos falar dessa transcendência. Então, Isaías, capítulo 55, versículo 9. Que diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja que nesse texto, novamente, a questão do transcendente. Né? Deus é muito mais alto, muito mais elevado do que os nossos caminhos, muito mais alto, muito mais elevado do que os nossos pensamentos. Então aqui transcendente tem que ser nesse sentido, transcende a nossa esfera humana, limitada, mundana. Porque Deus em si mesmo, em relação a si mesmo, ele não é transcendente, ele é imanente. Em que sentido? Deus, ele é a vida que se afeta a si mesma. Então ela nunca sai de si para ir lá no fora. Né? Então, quando a gente fala do transcendente, a gente está falando não em relação a Deus, em relação a si mesmo. Porque Deus, em relação a si mesmo, está numa esfera de alto amor, de alto transcendência, né? De alto afeto. Então, de autoaderência, e não de transcender a si mesmo, né? Porque Deus se relaciona consigo mesmo na Trindade. Mas esse é um assunto mais complexo, mas é só para dizer que quando a gente se refere a transcendente, nesse sentido aqui, é transcendente não Deus transcendendo a si mesmo, porque Deus não transcende a si mesmo. Deus, ele é imanente a si mesmo. Aqui é transcendente no sentido de que transcende a nossa esfera humana limitada. Então é importante fazer essa distinção entre esses 2 sentidos de transcendente. Então, os versículos que a gente considerou, eles mostram tanto que há um transcendente, quanto que se pode conhecer algo a respeito de Deus,
a partir da natureza. Isso significa que a ordem natural é capaz de revelar algo do divino. Nós podemos entender a teologia natural como a investigação sistemática de uma relação proposta entre o mundo cotidiano de nossa experiência e uma realidade transcendente afirmada, né? Novamente, transcendente. Não é que Deus transcende a si mesmo. É que nós, seres humanos, estamos numa esfera na qual, né, Deus está muito além da nossa, né? Então, transcendente é em relação ao ser humano. Deus transcende o ser humano, Deus transcende a esfera humana, Deus transcende a esfera do mundo. É nesse sentido que nós falamos de Deus como transcendente. Ele não é transcendente em relação a si mesmo, porque ele é a vida imanente que afeta a si mesma. Mas ele é transcendente em relação ao ser humano, em relação ao mundo, porque Deus está para além do mundo. Então, se os céus eles realmente proclamam a glória de Deus, nós podemos conhecer Deus a partir da natureza, e nós podemos entender a teologia natural, então, como essa investigação a partir da experiência humana de algo que transcende a experiência humana. No entanto, parece haver em alguns meios uma pressuposição de que a teologia natural representa algum tipo de heresia. Essa noção de que a teologia natural seria algum tipo de heresia é muito comum, por exemplo, entre aqueles que adotam o pressuposicionalismo. Eu tive que mudar de lugar porque ali estava fazendo barulho do vizinho ouvindo música, né? Mas o que eu estava dizendo é que o pressuposicionalismo é uma abordagem que, às vezes, toma a teologia natural como se ela fosse uma heresia, geralmente baseada naquela ideia de que todo o nosso conhecimento deve ser baseado unicamente nas escrituras, na Bíblia, né? Então, muitos pressuposicionalistas vão dizer que a nossa única fonte de conhecimento de Deus é a Bíblia e que devemos basear todas as nossas doutrinas na Bíblia. Então, não que eles neguem, às vezes, que Deus se revela na natureza, mas eles vão dizer que essa revelação está distorcida por causa da depravação total e que também nenhum ser humano consegue entender essa revelação na natureza adequadamente. Então, muitas das vezes vai se dizer assim, que todo cristão deve partir da revelação das Escrituras e jamais da revelação da natureza, porque essa revelação da natureza ela foi corrompida por causa do pecado, por causa da depravação total. Então, alguns pressuposicionalistas, acho que não todos, vão ser contra a teologia natural, tentando pensar que devemos basear todas as nossas crenças somente nas Escrituras. No entanto, nós aqui, eu, por exemplo, o Alistair McGrath também, ele vai defender que a natureza deve revelar o transcendente e que ela deve ser percebida ou lida de certas formas específicas, formas que não são em si necessariamente ordenadas pela própria natureza. Nós entendemos, eu, Alistair McGrath também, que a teologia cristã fornece um quadro interpretativo pelo qual a natureza pode ser vista de uma forma que se relacione com o transcendente. Então, isso que é a teologia natural transcendente. Eu estou falando de teologia natural transcendente, preciso distinguir da teologia natural iluminista. Então, eu vou explicar o que é teologia natural iluminista para a gente fazer essa comparação. A partir da Idade Moderna, da Idade da Razão, teve-se origem um grupo de abordagens de teologia natural que defenderam sua capacidade de demonstrar a existência de Deus sem recorrer a qualquer crenças religiosas ou pressuposições. Então, qual que é a concepção que surgiu com o iluminismo, com a autonomia da razão? Nós devemos ser capazes de provar a existência de Deus sem partir de pressupostos religiosos. Nós precisamos partir de uma razão pública, de algo que todos os seres racionais possam concordar. Então, qual que seria o papel da teologia natural? A teologia natural ela se desprenderia de qualquer pressuposto religioso e, a partir somente de dados racionais e da natureza, ela seria capaz de provar a existência de Deus. Esse desenvolvimento, que reflete a ênfase do iluminismo sobre a autonomia soberana da razão humana, sem qualquer ajuda externa, teve um impacto muito significativo na formação das atitudes cristãs da teologia natural. Então, não é que essa abordagem seja um problema, né? Essa abordagem, infelizmente, ela não produziu frutos definitivos, porque essa abordagem envolve três coisas, né? 3 passos. Primeiro, é necessário elaborar um argumento e levar a uma conclusão, é o primeiro passo. O segundo passo é relacionar essa conclusão com o Deus, com alguma noção de Deus. E o terceiro passo é linkar essa noção de Deus com o Deus do cristianismo. E aí nós temos algumas dificuldades, por exemplo, o argumento cosmológico. Ele tem vários problemas, mas uma da conclusão que ele chega é que há uma causa que originou o universo. Então o segundo passo seria, essa causa é Deus. E por fim, esse Deus é o Deus cristão? Então isso é uma coisa que é muito complicada de se fazer, envolve
um longo processo, e eu fico também na dúvida se o Deus cristão é o mesmo Deus teísta filosófico, né? Será que a gente ora para uma causa primeira, né? Será que é uma causa primeira verdadeiramente o Deus do cristianismo? Ele é essa causa, ele é seu ser de máxima grandeza, né? Será? Então a gente teria que questionar, né, se esse Deus que o teísmo construiu é mesmo o Deus cristão também, né? Mas existe uma outra abordagem de teologia natural, que é a que eu acho mais interessante, que é a teologia natural transcendente. O que a teologia natural transcendente vai nos dizer? Que, na verdade, a gente vai partir do pressuposto da manifestação de Cristo. Nós entendemos que Cristo é o grande evento em que Deus se revela, e aí nós vamos usar esse evento, Cristo, como uma lente para olhar para a natureza. Então, é uma maneira de compreender a natureza, é como se fosse um óculos. Eu posso olhar para a natureza de várias maneiras. Eu posso olhar para a natureza com o óculos do naturalismo. Eu posso olhar para a natureza sem nenhum pressuposto teórico-filosófico, né? Olhar para a natureza só para contemplar, de maneira cotidiana. Mas eu posso olhar para a natureza como uma manifestação do poder divino. Então eu coloco um óculos, né? Que é o óculos do cristianismo, e que não naquele sentido pressuposicionalista escrituralista, mas no sentido de que Cristo mesmo, o próprio Cristo, não meramente um texto, um conjunto de proposições, mas o evento Cristo, né, ele permite que eu tenha um óculos para olhar para a natureza. Porque o evento Cristo, definitivo, ele, como interpretado pela doutrina cristã distintiva e característica da encarnação, ele redime a categoria do natural. Porque nós não podemos esquecer que, de acordo com a teologia cristã, Cristo assumiu a natureza humana. Então, Cristo, ele está redimindo o cosmos. Cristo se uniu ao cosmos, né? Cristo se fez ser humano. Ele adentrou na história humana, adentrou no nosso mundo natural. Então, essa natureza ela está sendo transformada por Cristo. Então, nessa compreensão de teologia natural transcendente, é possível a gente formular uma compreensão da realidade a partir de Cristo. Então, nessa perspectiva, a teologia natural não é separada da religiosidade, ela não pode ser separada de pressupostos cristãos e religiosos. Do ponto de vista da teologia transcendente, o mundo ele passa a ser visto como algo que aponta para Cristo, que é o Criador. Né? Cristo é o Criador supremo do universo. Cristo é o mestre de obras, né? Aquele a partir de quem Deus Pai criou todas as coisas. Então nós vemos Cristo, o poder atuante de Cristo, é Ele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele que é o primeiro, o princípio de tudo, o primogênito de toda a criação. Esse primeiro é Cristo, que é a nossa lente para interpretar a natureza. Isso não significa que a teologia natural ela prove a existência de Deus, ou de uma esfera transcendente. Como se, com base em argumentos racionais, a gente pudesse provar o Deus teísta. Ao invés disso, a teologia natural ela aborda questões fundamentais sobre a revelação divina e a cognição e percepção humanas. E essa tarefa da teologia natural transcendente, ela implica uma análise crítica do estado atual, do debate, mas também se baseia em uma análise histórica. Então, ao longo dos vídeos sobre teologia natural, a gente vai ver abordagens que historicamente foram desenvolvidas na teologia natural, os debates que foram realizados. Então, para isso, é central que a gente observe que a definição de teologia natural foi modificada no século XVIII a fim de conformar-se com os interesses do iluminismo. Por isso que eu já falei de teologia natural e iluminista. Consequentemente, essa teologia natural iluminista, passou a ser entendida principalmente como uma tentativa um pouco frustrada, e muito frustrada, né? A gente sabe que os argumentos racionais a favor da existência de Deus não nos deram uma base definitiva, no máximo nos permitiram dizer que talvez seja racional crer em Deus, mas não provou que Deus existe, né? Então, essa tentativa frustrada de provar a existência de Deus é marca da teologia iluminista, que com base puramente na razão, sem consideração a nada religioso e revelacional, pensa usar a natureza para provar a existência de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido essa distinção entre teologia natural transcendente e teologia natural iluminista. A teologia natural transcendente, ela busca ler a realidade a partir de Cristo. Então, a partir da revelação de Cristo, que redime a natureza, que se encarnou na natureza, nós lemos a natureza com uma outra lente, como a natureza sendo a revelação do divino, do transcendente. E existe a teologia natural iluminista, que é essa teologia que busca, a partir da autonomia da razão,
provar a existência de Deus sem partir de pressupostos religiosos, usando apenas a razão pública. Essa é a distinção. No próximo vídeo a gente vai prosseguir, né, considerando a teologia natural, partindo de outros aspectos dela, provavelmente o conceito de natureza, né? No próximo vídeo a gente vai considerar o conceito de natureza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos, ativar o sininho para novas notificações e até mais.